Maré tá cheia, cheia pra danar. Maré tá cheia, cheia pra danar. Ei, maré tá cheia, cheia. Fala aí, galera do canal Ginga Raiz. Hoje eu tô aqui com essa fera da nova geração de capoeiristas contra Mestre Magrela, que tá estourado não só na rede, mas nas rodas de capoeira do mundo. Fala aí, Magrela, como é que tá, irmão? Satisfação, mestre, poder estar aqui com o senhor e contar um pouco da minha história, um pouco das minhas vivências no mundo da capoeira até agora. Chegou a hora, né? Deus abençoou. Vamos embora. Se Deus quiser. Querido, como começa a história Magrela e a capoeira? Bom, eu sou de Foz do Iguaçu, nasci em Foz do Iguaçu. O meu mestre é o mestre Ari. Eu comecei a capoeira com 9 anos de idade, num bairro, né, de Foz do Iguaçu, num colégio. Meu apelido vem através que eu era muito magro, só que ficou Magrela porque eu era viciado em bicicleta. Eu gostava muito de bicicleta e nunca tive a oportunidade de ter uma. Vinha de uma família muito humilde. Então todo mundo que chegava no colégio com a bicicleta para as aulas falava: mano, deixa eu dar uma voltinha nessa Magrela, deixa eu dar uma volta nessa Magrela. E como eu era muito magro e gostava de bicicleta, ficou Magrela. Então meu início todo na capoeira foi em Foz do Iguaçu, num colégio, no bairro lá, Morumbi, com o mestre Ari. E como é que eram os treinamentos com o mestre em Foz do Iguaçu? Como é que era a capoeiragem, as rodas? Pô, era muito maneiro, isso faz eu refletir muito no meu passado. Eu lembro que eu comecei com 9 anos, né? Comecei na 3ª série e no começo eu já era meio lúdico, mas depois de 6 meses assim, começou a ficar super sério e era super maneiro, porque eu não fazia nenhuma outra atividade. A única atividade que eu fazia era brincar na rua, de jogar bola e fazer capoeira. Então o meu mestre começou a envolver a gente dentro da capoeira e chegou um momento da minha vida que eu fazia capoeira de domingo a domingo. De domingo a domingo eu tava metido na capoeira com meu mestre, me chamava e falava: Magrela, vem pra cá pra minha casa. Eu pegava minha bicicleta, minha Magrela, ia de Magrela pra lá, a gente treinava a manhã toda e foi assim que eu iniciei e agradeço a ele também por essa disponibilidade. Aprendi muito nessa época também com ele e foi muito bom, me formou, a minha base, minha formação foi nessa época. Como é que eram os treinamentos? Cara, o mestre era aquele treinamento dos anos 90, né? Era militar, era rígido. Eu lembro uma época que ele me chamava para treinar na casa dele. E na casa dele era cascalho. E o cascalho ainda estava recém-colocado, tinha aquelas britas. Era o cascalho e tinha as britas. Falava: vamos sair correr. A gente corria com os pés descalços nas britas e o quarteirão longe, corria 10, 15, 12 quilômetros no sol, descalço, e voltava e treinava na grama, na frente da casa dele, mais umas 2, 3 horas de capoeira. Os anos 90 precisam ser estudados, 80, 90, né? Não é mole não. Era outra coisa, era outra pegada. E os companheiros de época, você tem recordações? Lembro, na verdade que eu comecei no colégio, que nem eu falei, né? Eu comecei no colégio que a gente ia fazer uma apresentação, o colégio ia fazer uma apresentação no dia 7 de setembro. E a minha sala, que era o 3º ano, foi representar a Bahia. As meninas vieram vestidas de baiana e os meninos iam de capoeira. Só que ninguém sabia capoeira. Aí foi quando o meu mestre foi dar aula nesse colégio pra gente apresentar a capoeira no dia 7 de setembro. Então, daí a gente começou nos 35. Desses 35, 2 meses depois, o mestre começou um trabalho nesse colégio. Ficaram 15. Desses 15, 12 pegaram a primeira corda. Foi o batizado. E desses 12, só eu sobrei. É engraçado, isso não é só na capoeira, mas nas lutas e artes marciais, a base da pirâmide é muito grande. Mas quem chega ao último grau, aos últimos graus, é uma base muito estreita, né? Isso nos Estados Unidos, as pessoas tentam diminuir com as metodologias, e o curso foi sobre isso que a gente foi falar. Porque se você aumenta o número, a base, e se você vem com a qualidade pedagógica, você pode aumentar o número de pessoas que chegam no topo da pirâmide, né? Com certeza. Bem, perdão? Não, sim, eu acho super interessante essa fala do senhor, porque, que nem eu comentei, né? Eu comecei a capoeira nos anos 90. E era um sistema totalmente diferente, militar e tudo isso. E eu, quando eu fui para a Espanha, eu levei muito desse sistema para lá. Então, nos meus 3 primeiros anos de Espanha, eu apanhei muito.
acontecia isso, a pirâmide quando eu comecei era muito grande, muitos alunos, mas chegava no final do ano, eu tinha 10, começava com 30, 40, ficava 10. Por quê? O sistema era muito bruto, era muito rústico, ademais da cultura ser diferente, eu levei uma cultura e queria introduzir uma cultura dentro de outra cultura. Esse eu apanhei muito os 3 primeiros anos, até que eu comecei a compreender, fiz uma autoanálise, né? Falei, por que eu começo com 40 e acabo o curso com 10, com 8? Então eu tive que fazer uma reflexão e vem nessa pegada que o senhor falou. A gente precisa de uma metodologia diferente, um ensino diferente. E se é para você que vai dar aula no exterior, entender a cultura, arroupar a capoeira para introduzir pouco a pouco a capoeira dentro dessa cultura. Foi o que eu fiz. E aí meu trabalho começou a melhorar depois de 3, 4 anos batendo cabeça. Esse é o grande X da questão para quem ministra a aula. Sempre como reter o aluno, né? Enfim, e os capoeiristas de destaque nessa sua época de estudante em Foz do Iguaçu? Pô, tinha um mestre tal, capoeirista tal, que te inspiraram? Cara, a minha cidade, por ser uma cidade pequena, era uma cidade que tinha muitos grupos de capoeira e passaram grandes capoeiristas por lá. Até porque quando Foz do Iguaçu tem a barragem da Itaipu. Quando estava construindo a barragem, foram muita gente lá trabalhar e muitos eram capoeiristas. Inclusive o meu mestre ali, ele tinha uma amizade muito grande com a família do mestre Joel, porque um filho do mestre Joel, o mestre Azulão, ele foi para a barragem essa trabalhar e o mestre fez uma amizade gigantesca com ele e eles tiveram uma entrosação muito grande. Então nessa época tinha muitos grupos, tinha vários, tinha 8, 10 grupos dentro de uma cidade, entende? Então era capoeira para tudo que é lado, só que era os anos 90. E os anos 90 era capoeira, era daquele jeito, era muita rivalidade, era grupo. Quando eu comecei, era tipo, você não podia nem andar com camiseta de capoeira na rua, que o cara mandava tirar, ou se pegava na porrada, coisa era desse jeito. Já era Muzenza? Nessa época, vamos voltar um pouquinho, né? Eu não nasci dentro da Muzenza. Eu fui, inclusive, o senhor do Rio de Janeiro, deve conhecer. O meu mestre foi do mestre Bené, do grupo Iuna, do mestre Rui Henrique. Sim. Era Irmãos Unidos das Nações Africanas. Exato, Iuna. Era a palavra Iuna. Eu fiquei um ano, quer dizer, o meu mestre ficou um ano nesse grupo, com o mestre Bené, aí ele saiu. Aí, com essa amizade com o mestre Joel, ele foi para São Paulo e falou, mestre, eu tô saindo do grupo, eu queria ficar aqui colado com o senhor. Aí o mestre Joel falou, não, tem um amigo meu, que era o mestre Panão, não sei se eu conhece o mestre Panão de São Paulo, do grupo Resistência, ele tinha um grupo nessa época gigantesco. Fazendo escurinho irado. Ele saiu na revista Capoeira, fazendo o escorpião, acho que foi a primeira pessoa que eu vi fazendo escorpião, fazia lindo, na verdade. E o mestre ficou um ano nesse grupo, que era o grupo Resistência, inclusive a gente foi para São Paulo, eles vieram, fizemos um grande evento também. E depois disso, o mestre ficou um ano e saiu. Isso era 94, 95, 96 a gente entrou para Muzenza. Por que a gente entrou para Muzenza? Na verdade, tinha um amigo do meu mestre que era Muzenza. E eu, para ser sincero com vocês, a gente odiava a Muzenza. Por quê? Mas era por causa desse cara, amigo do mestre. Porque eles falavam que sempre que a Muzenza batia, que a Muzenza esmagava, que a Muzenza era porrada, que não tinha ninguém aqui em Foz para ir lá na Muzenza. E o mestre uma vez estava sem grupo, depois que ele ficou sem grupo, de tanto ele falar, ele falou, faz o seguinte, fala pro teu mestre mandar uma carta que eu vou lá no evento dele. E o cara, né, que o cara fez? Veio para Beltrão, ele era aluno do mestre Sargento, trouxe a carta, logo no mestre Sargento, hein? Lá nos 90, mestre Sargento. Ele era brabo, né? Porra! Brabo não, era sinistro. Ele é uma figura tão gentil, mas naquela época era sinistro. E o meu mestre foi, né? Foi sem nada, foi pro evento. Quando ele voltou pra Foz, ele já voltou com o uniforme, com tudo da Muzenza. A gente olhou e falou, não acredito, mano. Não acredito que a gente falou. E ele falou, a partir de hoje a gente é Muzenza e vamos estar aqui dentro. E a gente, meus alunos, né, a gente era pequeno, mas a gente tinha um pouquinho da noção. A gente olhou e falou, mano, será, mano? A gente vai ser um grãozinho de areia no meio dessa imensidão que é a Muzenza, não vai rolar e tal. Mas foi a melhor decisão que ele fez, pra mim, pelo menos dentro da capoeira. Agradeço muitíssimo o mestre Ari por isso. A Muzenza, na verdade, pra mim, foi um abrir de portas, um abrir de mente, um abrir de tudo. Pra mim é a minha vida dentro da capoeira. Eu fiz a minha vida dentro da capoeira, dentro da Muzenza, então agradeço muito o meu mestre por isso, o mestre burguês, mestre Sargento, que meu mestre era ligado ao mestre Sargento, né, e através daí a gente tá aqui até hoje. O Iuna, o grupo Iuna foi um dos maiores grupos do Rio de Janeiro, da década de 80. Era mestre Rui Henrique, mestre Bené,
aí tinha o mestre Carlinho Naval, tinha uma turma muito qualificada, mestre Ziza, é um grupo que eu tenho uma recordação e um carinho muito grande, e são mestres baluartes da capoeira do Rio de Janeiro. Mas legal essa trajetória, porque sabendo como você chega nessa questão do Grupo Muzenza, né? E hoje você defende essa bandeira do Grupo Muzenza, mas eu queria saber da rivalidade. Nessa época, aí você ia nas rodas, já teve o quebra-jereba? Teve, mas tinha muito, é que não te falei. Eu posso contar umas histórias aqui sinistras que vocês vão... Eu lembro uma vez que estava acontecendo um evento. Vamos abrir, né? Era um evento do Grupo Maculelê, do Mestre Frank. Hoje eu sou fãzaço do trabalho do Mestre Frank. Mestre Frank, tive com ele. Eu era pequenininho, mas eu tive a oportunidade depois de velho que nem estamos agora, de ter um contato com ele. Um cara fantástico. Só que o evento era dele. Só que a gente tinha um outro problema com o grupo do mestre, que é do Rio Grande do Sul, do Camboatá, do mestre Tucano. Que é outro fantástico. Outro querido. Cara fantástico, querido, que eu conheci ele na Europa, é um cara fantástico. Só que a gente tá falando dos anos 90, claro, né? Que aqui não podia ver capoeira. Vamos só. E aí eles tinham rivalidade entre o Grupo Muzenza e os outros caras e o Grupo Camboatá. Isso lá em Foz. E os caras estavam indo no evento do Maculelê. Aí foi meu mestre, com mais 2, lá para esse evento, e acabaram com o evento, né? Teve lá uma rivalidade, teve arma, puxou e tal, então era desse jeito. Anos 80 e 90 anos 80 era desse jeito. E logo várias rodas de rua também, onde a gente se via, era porrada, meu mestre foi chutado também na rua, embolaram. Teve várias situações, né? Eu acho que isso era geral no Brasil inteiro, as rodas dos anos 90 era bem pegada. E na Muzenza? Também, como é que era quando vocês entram você entra para Muzenza, né? Você e a sua turma. Um grupo que você tinha uma rivalidade, que tudo é simbólico, mas tem uma rivalidade simbólica. E quando chega lá, como é que é essa adaptação? Hoje está muito mudado, né? Hoje está muito mudado. É que nem o senhor falou, a gente falou no começo. Hoje a didática é diferente, o profissional é diferente, o profissional capoeira é diferente. Mas quando o meu mestre entrou na Muzenza, era muito difícil. Meu mestre é um guerreiro, ele foi um guerreiro entrar na Muzenza. Por quê? Quando você entra na Muzenza, você entra como estagiário. Na minha época, quando meu mestre entrou, ele entrou como estagiário. Meu mestre já era contramestre, era um contramestre velho. Já tinha um tempo. E ele ficou 6 anos estagiando. Hoje, no Grupo Muzenza, você entra, o mínimo às vezes pede 1 ano e você já troca. E se você já tem um trabalho, você já atualiza a graduação praticamente, ok? Só que naquela época, o estagiário ficava 6 anos. Mas não é 6 anos tranquilo, não. Você tinha que ir para as rodas. Provação, né? Provação, você chegava na roda, você era testado, de todas as maneiras. Não era só na roda. Ah, chegou, tá precisando limpar a academia? Estagiários. Limpa a academia, limpa o espelho. Eu fui num evento uma vez em São Paulo, do mestre Bigodinho, do mestre Jaguara, isso em 98, 99, por aí. Era um evento tão grande, foi gigantesco, tava mestre Mentirinha, tava mestre Paulão, ele trouxe muita gente. E tinha muita gente. Aí veio um contramestre do Grupo Muzenza, ele veio de Portugal para cá. Nesse dia devia ter uns 80 estagiários. Sabe o cara falou? Falou, eu não quero nenhum estagiário aqui, todos os estagiários vão subir e ver a roda lá da arquibancada. Eu era corda infantil, era 6ª graduação infantil, eu pude ficar e meu mestre teve que ver a roda desde cima. Entende a diferença dos anos 90, como era o trato? Hoje não, hoje você faz isso, cara, é até um crime, né? Fazer isso dentro de um evento, dentro de um grupo estruturado, profissional, é uma discriminação fazer isso. Mas era uma outra época, né? Então, a base da Muzenza naquela época era difícil. Os caras ficavam porque realmente eram bons de capoeira, queriam ficar e crescer dentro daquilo ali, né? Mas hoje a gente é uma outra pegada. O mais legal é porque tem muita gente que vê hoje o contramestre Magrela, conhecido no mundo todo, multicampeão, mas não vê o corre, que foi antes. Tem aqui, quem vê flash não vê corre, né? Totalmente. É muito importante isso. Agora vamos falar sobre esse lance de ser multicampeão. Como é que é você, contramestre Magrela, multicampeão na Muzenza? Cara, isso é uma coisa que não foi planejado. Eu nunca quis ser campeão, eu nunca quis ser nada na capoeira. Eu só tinha um propósito, que era treinar. E meu mestre sempre falava uma coisa importante: a gente não vai treinar para ser os melhores, a gente vai treinar para estar entre os melhores.
dentro da capoeira. Então eu comecei minha carreira esportiva, por assim dizer, né, de campeonatos muito jovem. Eu comecei a competir com 11 anos de capoeira, nos eventos, nos campeonatos estaduais que o mestre Sargento, o mestre Feijão faziam. Então eles tinham vários profissionais que já davam aula nessa época em cada cidade, a gente se unia e fazia o campeonato. Eu comecei a competir ali. O meu primeiro mundial, que foi em 2000, o Mestre organizou o Mundialito, era bem diferente do que era agora, entendeu? Não tinha nem categorias, não tinha nada. Eu tinha 13, 14 anos na época, eu competi no mesmo campeonato com o Messi Hulk, pra você ter uma ideia, entendeu? Eram 3 rodas, era Messi Hulk, tinha vários mestres, que hoje já são baluartes também, e competiram, entendeu? Nessa hora, para vocês verem. E aí, dessas 3 rodas, em 2000, saiu uma roda só, dos melhores, e aí pegaram os campeões. Entende? E aí eu fui crescendo. Depois em 2002 teve aí em 2002 já teve separação de categoria, eu consegui ganhar o meu primeiro campeonato em 2002, mundial. Em 2004 eu ganhei meu segundo campeonato, também já era por categorias, e eu fiquei como bicampeão mundial em 2004. Através disso eu recebi uma proposta para ir para a Europa. Os campeões que ganharam receberam uma proposta para ir para a Europa. E eu sempre tive um desejo de ir para a Europa. Na verdade, eu tinha 15 anos na época, mas eu sempre pensei que meu trabalho, eu ia construir um trabalho fora do Brasil. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu vivi em Foz do Iguaçu e todos os mestres de capoeira, eles tinham os trabalhos deles e logo eles davam aula de capoeira. Mas não via ninguém bem sucedido de capoeira. Então, quando eu completei 18 anos, eu fui pro exército, eu pedi para sair do exército, porque eu não queria ficar no exército, porque eu ia parar de treinar capoeira, e eu tinha um cara que era sargento, e ele treinava com a gente, eu falei, cara, pelo amor de Deus, me tira de lá que eu quero treinar capoeira, eu não quero perder um ano da minha vida no exército, ademais eu não quero seguir carreira dentro do exército, eu quero seguir capoeira, eu quero fazer capoeira. Aí ele me tirou, só que daí eu tinha a possibilidade de ir para a educação física, eu ia fazer universidade, estudar e trabalhar, eu já tinha 18 anos. E eu pensava, falava, mano, mas eu quero viver de capoeira. E eu olhava e falava, aqui era impossível viver de capoeira no Brasil. Só que, voltando a 4 anos atrás, o Mestre Sargento foi para a Europa, para Portugal em 2000, 99, 2000. E toda vez que ele voltava uma vez no ano, a gente se via. E ele falava para mim, falava, Magrela, faz teu passaporte que um dia eu vou te levar para a Europa. Isso com 13 anos. E ele plantou uma semente em mim, falando isso. Plantou uma semente. Desejo, né? Um desejo. E eu era pequeno, mas eu tinha uma noção. Acho que é diferente a vida de antes também. Eu acho que as crianças de 13, 14 anos da época é muito diferente de agora. Eu acho que tem uma noção muito maior do que é o mundo. Ou pelo menos eu tinha, né? E eu via que cada vez que ele voltava super bem, vestido, muito mais, legal. E eu falava, cara, o que tem lá na Europa diferente daqui? Porque eu vi o antes e o depois dele. E ele botou essa semente em mim, faz teu passaporte que um dia eu vou te levar. E eu fiquei dos 13 até os 18 com isso na cabeça. Eu falei, eu vou treinar, eu vou melhorar para mim ir para a Europa, porque é lá onde que eu vou trabalhar e viver de capoeira de verdade. Eu fiquei com isso. Eu ganhei meu campeonato em 2004, ele falou, chegou o teu momento. Tem o teu passaporte? Tenho, mestre. Eu falei, tal dia eu já comprei a passagem, tal dia você vem. E nesses 5 anos eu fui já falando com a minha mãe. Falei, mãe, eu vou dar aula fora da... Eu não vou dar, eu vou fora, eu vou pra Europa. Eu falava com meus amigos falavam, pô, você mora aqui na favela, você vai morar na Europa onde, filho? Você tá viajando? Tá doido? Você tá doido? Você vai lá, rapaz, um dia eu vou pra Europa, eu vou sair daqui do Brasil. Eu falei, você vai sair nada, mano, você relaxa aí, fica aí, vamos curtir. Eu falei, tá bom, espera. Chegou o momento, eu falei, mãe, tô partindo. A mãe falou, vai com Deus, meu filho. Não, falou assim, né? Falou, vai com Deus. Chorou, né? Chorou. Mas me deixou. Eu agradeço minha mãe também, porque talvez se fosse outra mãe, falou, pô, eu vou mandar meu filho pro mundo sem saber nada. Mas graças a Deus, minha mãe falou, vai, que seja feliz e volte. Eu tinha 19 anos. Um orgulhão desse filho, né? Espero que sim, né? Graças a Deus. Inclusive, hoje eu vou estar me formando a mestre e vai ser a primeira vez que minha mãe, depois de 32 anos, vai ver eu pegando uma corda de capoeira. Caraca, que emoção. E eu vou estar lá para assistir, bater palma. Obrigado, mestre. E fazer um jogo contigo. Graças a Deus, obrigado. Será uma honra ter o senhor lá. Mas é isso, depois de 30 anos, 32 anos de capoeira, essa vai ser a primeira vez que minha mãe vai ver eu pegando uma corda e eu tô super feliz por esse sentido. Mas voltando, fui para a Europa. E depois de ter ganhado esses campeonatos, aí passei todo esse processo e lá segui competindo também. Aí lá teve o campeonato europeu, ganhei o primeiro campeonato europeu realizado na Muzenza também, eu ganhei. Aí teve os outros, já fui me estabilizando e fui competindo tanto na Europa como aqui no Brasil também, todos os mundiais. E assim foi crescendo, graças a Deus.
não sei, devido à minha dedicação ou o que seja, ou a consciência, eu consegui me destacar nesse meio também esportivo da capoeira. Mas deixo aqui para vocês também que a capoeira não é só esporte, eu gosto da capoeira no seu completo e para mim ela me satisfaz no seu completo, não só como uma forma esportiva. O esporte te deu destaque, né? Até para você poder sentir essa plenitude dessa capoeira, a gente percebe como você se emociona e vivencia. E é legal para o pessoal do Ginga Raiz saber, vocês sabem que a gente tem uma equipe, né? A Samara, o Flávio Folha, né? Nós somos uma equipe do Ginga Raiz e o Flávio Folha jogou com ele no campeonato, né? Fizeram um jogaço, tá nas redes sociais aí. E com certeza, ele já falou isso, foi um dos jogos mais interessantes que ele fez. E deu destaque. Eu quero saber, e nós queremos saber, sobre o seu treinamento. Porque quando você ganha o primeiro campeonato, qual o insight que dá? Bem, eu quero agora fazer... Eu quero ser mais vezes campeão. E como você seguiu treinando? Como é a sua rotina? Como foi e como é a sua rotina de treinos? Ok. Na verdade, competir é uma construção. Você não é que você compete, você treina, você ganha e você já vai ganhar sempre. É uma construção que você vai fazendo. Eu, por exemplo, para mim ganhar o meu primeiro campeonato de 2002, eu comecei a competir em 97. Em 97 eu competi 3 vezes num campeonato estadual, por exemplo, dali da região. Eu só fui ganhar no meu 4º campeonato regional. Então, eu treinei e eu fui adaptando e perdendo 3 campeonatos para ganhar um. Então, foi uma adaptação. Você vai construindo, você participa, volta para casa, ajusta, participa, volta para casa, ajusta. Até você conseguir chegar no pódio principal, que é o primeiro local. Depois... ganhou, assistia muito meus vídeos, via o que eu fazia de errado e tentava melhorar para o seguinte. E assim eu fui construindo a minha base de competição. Mas nunca só ganhei, perdi muitas vezes também. Ou, mais que perder, eu ficava no pódio. Eu nunca conseguia ficar sempre no primeiro pódio, eu ficava terceiro. De todos os campeonatos, na verdade, que eu participei, a não sei se esses 3 primeiros, eu sempre fiquei no pódio. O único que eu não fiquei foi em 2009, que eu participei do Campeonato Mundial e do Fight. Então eu me preparei para o Fight, que era uma capoeira mais lutada, e não treinei muito para o campeonato de jogo. Então participei, foi o pior campeonato que eu fiz, tomei muita queda, muita rasteira, e não consegui ficar em nenhuma posição, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Mas eu ganhei, no Fight eu ganhei. No Fight eu ganhei. É legal porque são campeonatos diferentes, é igual ao futebol. Às vezes um time vai bem na Libertadores e mal no brasileiro, mal no seu campeonato do seu país, porque são focos, totalmente outra diferente. competição. Né? É isso que você estava falando, porque é uma construção. Naquela época eu pensava, falei, comigo, né, a ignorância, era jovem também, eu pensava, e não tinha vivido essa experiência, é o que a gente está falando, é uma construção. Eu pensei, como eu já competi tanto de jogo, eu já tenho experiência, então não vai ser fácil. Eu vou só treinar, como eu já estou treinando para luta, porque eu só treinava luta. Um campeonato de jogo é uma coisa, um campeonato de luta é outra. São tudo estratégias diferentes, trabalhos de aprimorar diferentes também. Então o que eu fiz? Como eu nunca tinha participado de um campeonato de luta, porque o Fight Musens é somente luta, não tem floreio, não tem negaça, não tem nada, é luta, só a parte luta. Então o que eu falei? Eu vou treinar a parte luta, só a luta e depois o outro eu me defendo porque eu já participei. Foi a pior coisa que eu fiz, porque eu treinei bem a parte luta, a outra eu não fiz, eu fiquei todo perdido e foi o pior campeonato que eu participei. Mas isso é muito importante, deixa até como experiência que você falou. Cada campeonato é único, e o mais importante é estudar o regulamento, não é o que você treina. Porque nesses todos os anos de competições, de mais de 27 anos dentro da competição, eu consegui entender que um bom capoeirista de roda não significa que ele vai ser um bom atleta de campeonato de capoeira, porque eu já vi muita gente boa de roda de capoeira, técnico, muito técnico, mas chega no campeonato e ele não consegue desenvolver, porque é uma pegada diferente. Você tem que jogar dentro de uma regra, e jogar dentro de uma regra com capoeirista é super difícil. Deveria ser o contrário, mas é muito difícil jogar dentro com uma regra. Agora, jogar livre dentro de uma roda é muito mais fácil. O capoeira improvisa, ele faz, ele dá uma pausa. Agora, ali no campeonato, você tem 45 segundos para provar que você sobressai sobre o seu adversário. E o contrário também é verdadeiro. Tem capoeiristas que performam no campeonato, na competição,
Ela tem apresentações, mas vai numa roda de rua, muda o astral. Totalmente. Isso já aparece mais agora. Aparece muito mais agora porque a capoeira ficou muito esportivizada. A galera já treina mais, tem uma didática melhor através da educação física, através de outros treinamentos, tem um treinamento. E tem aquele capoeirista que é só de academia, que é tudo é sapatinho no pé, é um elástico, é uma didática, entendeu? Tem todo um mecanismo e um preparo. Então, quando ele vai para uma roda de rua, ele vai notar uma diferença totalmente. É um outro clima, é uma outra pegada. Por isso que eu falei também que eu gosto da capoeira como um completo. Para mim, se a capoeira fosse somente esportiva, seria a pior coisa que podia acontecer dentro da capoeira. Porque a capoeira ia perder muita coisa. Porque a parte do campeonato da capoeira é muito sintético. É muito, não tem aquela parte que eu posso falar, o dendê, a energia, uma coisa que é espiritual que tem dentro da capoeira, né? Uma coisa energia que tem dentro da capoeira, ia ficar muito mecânico. Então, por isso que eu digo, se fosse somente esportivo, ia ficar chato a capoeira. Eu gosto da capoeira no modo completo. Amo competir, mas, pô, jogar numa roda de rua, um evento, é uma outra coisa, é uma outra pegada. Ver os mestres velhos jogando é uma outra pegada. Pô, é legal saber disso, porque hoje em dia, legal, tá uma febre, né, a garotada tudo no campeonato, mas não esquecer a raiz, porque é aquela raiz ali que vai te levar pro campeonato, e é o que aconteceu com você, e te alimenta pra isso. Mas tá, você era magrela, né, mais magrela. E o treinamento físico? O treinamento físico, hoje eu já com uma noção maior e com tudo o que a gente tem, a internet abriu muito espaço para nós, abriu muita mente, né? Hoje minha preparação é totalmente diferente de quando eu fazia na raça antigamente, né? Hoje eu já tenho um fisioterapeuta, tenho uma nutricionista, a parte de capoeira sou eu que mesmo que trabalho, mas eu já tenho todo um grupo que leva toda a minha parte de descanso, de dieta, sono, suplementação, entende? E logo eu tenho um grupo de alunos também que me apoiam nessa parte de preparação. E realmente eu comecei muito magro, né? Só que quando eu fui para a Europa, a estrutura era muito maior. Eu tinha academia todos os dias, eu só vivia de capoeira. Então eu desde pequeno comecei a entender que eu precisava ter uma musculatura tanto para jogar capoeira, para suportar o meu ritmo de treino, o meu ritmo de jogo, e também para me fazer base com outras pessoas. Porque o da capoeira, porque a capoeira é um jogo? Porque a capoeira não mede peso, não mede altura, não mede estatura, não mede nada, entendeu? Tanto dentro dos campeonatos, você é jogo. Então você, a não ser que eu seja um campeonato de luta, que nem o Fight Museus, é dividido por tempo e por peso, entende? Mas agora é dividido somente por graduação. Então eu posso pegar um cara de 90 quilos, como eu posso pegar um menino de 60, de 70. E o que eu falo para mim, deixa até uma dica. Isso eu encontrei dentro de várias competições, né? Eu fiz boxe uma época na Espanha, eu competi em boxe também. Era uma época que não tinha tanta competição de capoeira como agora. E eu sempre gostei muito de competir. E eu fiz boxe no Brasil, e quando eu fui dar aula numa academia de boxe. E o cara falou, você quer fazer? Eu falei, faço, eu fiz. E depois de uma semana o cara falou, vai ter um campeonato de boxe do estado. Quer participar? Eu falei, quantos quilos? Eu na época eu pesava 77. Eu falei, você tem que baixar para 69. Eu falei, caraca. Eu falei, beleza, eu nunca tinha feito dieta na minha vida. Nunca tinha feito até aí, nunca tinha feito dieta. Eu falei, beleza, eu vou fazer assim, eu vou treinar essa semana, vou tentar me alimentar um pouco melhor, e se eu baixar bem de peso, eu participo do campeonato. E o campeonato era daqui a um mês. Tipo, eu comecei agora e ia ser daqui a um mês. E eu fui. Aí, só que eu não sabia. Quando você começa a treinar e começa a baixar de peso, você perde muita água. É fácil a primeira semana baixar. O que é difícil é você baixar depois. Como eu baixei rápido, eu falei, vai ser mole. Eu baixei para 74, falei, mais 5 quilos vai ser tranquilo, eu tenho um mês. Rapaz, faltava um dia para eu competir, faltava 1 quilo, eu não conseguia baixar esse quilo. Eu fiquei sem almoçar, sem jantar, sem nada, sem noção nenhuma. Só que aí eu comecei a entender com o meu corpo, quando eu baixei para 69 quilos, eu voava como eu voava há 5, 6 anos atrás. Eu saltava, e eu falei, caraca, que diferença de fazer capoeira com 77 quilos que fazer capoeira com 69 quilos. Porque ademais eu dava aula para criança, eu com 70 quilos, eu custava descer no chão para ensinar a criança a fazer uma queda de riso, uma cocorinha, e para levantar era uma preguiça, doía. E quando eu baixei para 69,
Eu baixava, subia assim e não cansava. Eu falei, o segredo tá aí, os campeonatos. O segredo tá aí. Eu tenho que pegar uma base no qual eu fico forte e rápido para jogar com um cara de 90, 100 quilos, que eu possa me mover ele quando eu pegar numa baiana, numa vingativa, e eu ficar veloz, rápido, para jogar com um moleque de 60 quilos. Então eu encontrei um meio. E o meu meio era 74, 75 quilos. Sabe quantos agora? Agora eu tô com 80. Está forte. Eu tô olhando e falei, cara, não, de 60, então eu falei, não, isso é piada, pelo amor de Deus. Mas aí tem outra coisa importante. Para competir é um peso, para jogar numa roda de rua é outro. Tá no período off, né? Agora eu tô em off, vim pra minha formatura, e aqui a formatura eu sei que tem que ter um corpo para sustentar a porrada, também. E é festa também, mas sempre tem, né? Sempre tem, as rodas sempre rolam. Surpresa. Lógico. Ainda mais aqui na Muzenza, né? Rapaz, aqui ainda lembrando, né, que a gente tá em Curitiba, voltamos a fazer os Opens, os famosos Opens, as rodas da 15, aqui o bicho pegava. Então já vim com a mentalidade, falei, tem que ir com uma estrutura para aguentar porrada, pelo menos, né? Não, mas foi fantástico. O evento está sendo maravilhoso. Não tenha dúvida. Magrela, e essa ida para a Europa? Quando você chega, você vai direto para a Espanha, como você começa a estabelecer esse trabalho e qual é a diferença, o choque cultural que você recebe? O choque cultural foi muito grande, cara. Foi muito grande. Porém, o melhor que aconteceu para mim indo para a Europa foi que eu fui muito jovem. Eu fui com 19 anos, entendeu? O que eu entendi depois de muito tempo agora? Eu entendo que quando você é jovem, você tem a cabeça mais aberta. Quando você é mais velho, você tem a cabeça mais petrificada. Você já tem os conceitos feitos da tua vida, de como você quer a vida. Quando você é jovem, você assimila muito melhor as coisas, entende? Em todos os sentidos. Vi uma pessoa falar, Magrela, isso aqui não tá certo. Eu não discutia. Eu falava, legal, vamos, faço. E logo eu via se era bom ou se era ruim, entendeu? Então isso me ajudou muito, ir jovem, porque eu aprendi muito. Só que, é que nem eu falei no começo, eu aprendi a capoeira no meio militar. Então eu levei essa capoeira para lá também, entende? Foi uma transformação que eu tive que ir fazendo. Uma coisa boa, até em mim, humildemente falando, que eu sou muito observador e eu sou autocrítico comigo mesmo. Então eu consigo observar as coisas que não acontecem bem na minha vida, eu tento mudar o mais rápido possível, entende? Então isso me ajudou muito na questão de adaptação dentro da Europa, dentro da Espanha, que é o país que hoje eu vivo, né? Quando eu fui para a Europa, eu não sabia em que mundo que eu ia viver lá, se eu ia ficar em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. A única coisa que eu sabia que era o Mestre Feijão, que é o irmão do Mestre Sargento, estava na Espanha, e o Mestre Sargento estava em Portugal. Eu pensei, quando eu fui, eu ia ficar em Portugal. Só que o que acontecia? Portugal já estava desenvolvido muito a capoeira. E a Espanha, nessa época, eu fui em 2005, ainda não tinha grande desenvoltura da capoeira na Espanha, só tinha nas grandes cidades, Valência, Madrid, Barcelona, tinham grandes trabalhos, mas o resto da Espanha não tinha quase nada. E aonde o grupo se estabeleceu, que foi em Castilho e León, tinha poucas pessoas da Muzenza dando aula, e o estado tinha várias cidades que não tinha. Na época estava o Contramestre Quebra-Coco, estava em León, o Mestre Feijão estava em Valladolid, e tinha um outro amigo nosso que estava em Salamanca. E tinha esses três só, e tinha vários estados. Só que eu não sabia. Aí eu fui para Portugal e tal, eu fui para uma turnê de evento. Eu cheguei em abril e a turnê era até julho. Então eu fiz vários, rodei tudo ali, a Portugal, Espanha e tal, em vários eventos. Todo final de semana é um evento diferente do nosso grupo, sim, né? E depois, acabou essa temporada, eu conto até uma anedota. O último evento era do Mestre Sargento, era um aulão num shopping. Aí a gente foi comer no McDonald's, eu conheci uma menina que no McDonald's. E não sei por que razão a gente trocou ideia, e a menina falou, o que você quer? Eu falei, eu quero isso aqui, e a menina me deu de presente. Aí eu convidei ela para ir pra aula, para ver a roda, né? Aí veio a roda, depois de trocou a ideia, falou, você é daqui? Eu falei, não. Eu falei, então você vai ficar comigo, eu vou arrumar trabalho para você no McDonald's, você vai morar comigo e não sei o quê. Porra, eu recém-chegado. Eu falei, a minha vida tá resolvida. Santa Capoeira. Graças a Deus, é tudo que eu queria. Trabalho, comida e roupa lavada, recém-chegado. Aí eu fui falar pro Mestre Sargento. Falei, Mestre Sargento, arrumei minha vida. Eu vou ficar em Portugal, conheci uma menina que me vai dar isso, não sei o quê. Vou trabalhar já num local. Ele falou, você vai trabalhar onde? Eu falei, no McDonald's. Ele olhou pra mim e falou, você não vai trabalhar, você não veio aqui pra trabalhar no McDonald's, você veio aqui pra trabalhar com capoeira. Amanhã você tá indo pra Espanha, você vai ficar lá com meu irmão, em Valladolid, você tá indo pra Espanha. Eu falei, mas mestre, eu já tenho... Vai pra Espanha.
Eu falei, então vamos pra Espanha. Só que a parada seguinte, que eu tinha marcado com a menina na praia de Carcavelos, em Portugal, no dia seguinte, às 12, pra gente trocar uma ideia e conversar sobre isso. A menina tá me esperando até hoje. Até agora. São anedotas, né, que a gente conta e tal. É rasteiro, né? Aí nada, no dia seguinte eu fui pra Valladolid, cheguei em Valladolid, fiquei lá com o Messi Feijão. Agradeço o Messi Feijão também por todo o apoio e tal. E aí era verão, né? Ele veio pro Brasil, eu fiquei com as aulas dele. Quando ele chegou em setembro na Europa começa o curso. O ano começa em setembro, não começa em janeiro. Sim. Começa os colégios, começa todas as atividades e tal. Aí chegou setembro, era agosto, ele chegou finais de agosto. Ele falou, Magrela, a gente precisa resolver tua vida. O que você quer? Você quer trabalhar aqui comigo? Você pode trabalhar, a cidade é grande, você pode ficar aqui em Valladolid, trabalhar comigo, ou você quer buscar uma cidade para você? Eu falei, Messi, o senhor já está aqui. Eu quero começar um trabalho do zero, onde não tem nenhum capoeirista, eu quero uma cidade só para mim. E ele falou assim, qual cidade você quer? Eu falei, aí fica difícil, né? Eu não conheço nada de geografia, só que o bom, que eu estava rodando muito, e eu sempre via numa placa escrito Segóvia, Segóvia, Segóvia. Eu falei, sem saber onde é que estava, eu falei, quero ir para Segóvia. Sem saber. Um chamado. Um chamado. Ele me falou, eu falei, quero ir para Segóvia. Ele falou, beleza, vamos olhar no mapa. Olhou no mapa, estava a 100 quilômetros de Valladolid. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá... Não é tão longe. Não era tão longe, estava ali do lado. Estava do lado. 100 quilômetros do lado, porque para Espanha, Europa, as estradas são muito mais fáceis de caminhar. Então eu faço Valladolid, Segóvia, é 1 hora de carro. Inclusive menos. É 1 hora. Tranquilinho, suave. E aí a gente foi, entregamos currículos, era verão. Eu comecei em 3 cidades, para começar em 3 academias em setembro, para já começar a dar aula. Aí finalizamos agosto, chegou setembro, peguei todas as minhas roupas, fui para Segóvia. Aluguei lá um apartamento e comecei meu trabalho em Segóvia, que é a cidade que eu vivo e moro até hoje. Comecei em 2005, hoje faz 21 anos que eu tô na Espanha e trabalhando. Só que em 2010 o Messi Feijão ele regressou para o Brasil, em 2010, 2011. E os alunos que eu tinha conhecido, que continuavam com eles, iam ficar sem mestre, sem nada lá. E para não deixar os alunos sem nada, eu resolvi dar aula em Valladolid. Então, de 2010 até agora, eu estou dando aula nas 2 cidades. A cidade que eu cheguei na Espanha, que era Valladolid, do Mestre Feijão, que ele me ofereceu para trabalhar. Bacana. Depois de 10 anos, eu estou dando aula agora nas 2 cidades. Pô, que bacana. E nos 2 trabalhos. E como foi a aceitação do seu trabalho? Como você percebe a aceitação da capoeira na Espanha, pelos espanhóis? Hoje está bem melhor, né? Inclusive, quando eu cheguei, o Carlinhos Brau fazia muito sucesso na Espanha, inclusive na Europa, mas na Espanha estava estourado. Era tipo a época em 2005, que era a época do Brasil. Então tava aquela música da Madalena e tal, e a gente fazia muitos shows de capoeira nessa época também. Foi uma abertura, assim, né? Fazia show junto com o Brau? A gente chegou a fazer uma vez, o Brau ele foi fazer um espetáculo em León, na cidade do Quebra-Coco. Aí o Quebra-Coco, um malandro, falou, vamos fazer uma apresentação ali antes pra galera que vai chegando. Sim. No show, o show era aberto, fazemos uma roda e tal. Fizemos a roda, o cara foi começar, o Brau foi começar o show, a gente pôs o instrumento, levamos, fomos lá no pé do palco. E começamos a tocar e não sei o que. O Brau falou, para, que vocês estão aqui acompanhando. Ah, mas a gente quer tocar. Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou cantar umas 2 músicas, eu chamo vocês pra fazer um espetáculo aqui em cima. Sim. Falei, cara, a gente apertou, generoso, mano. Apertamos a mão do Brau e tal, fizemos um show pra ele, né? Eu não sabia, mas ele tocou lá também. Eu não sabia, ele tocou. A gente fez esse show, espetáculo, DCM maravilhoso. Mas isso me perguntou a aceitação da capoeira na Espanha. Pra mim, a minha vivência foi sempre maravilhosa. Eu nunca tive problemas, assim, nem de racismo, nem de preconceito e tal. Inclusive, ao contrário, né? Há 3 anos atrás, eu fui convidado pelo rei da Espanha, né? Rapaz. Foi condecorado, né? Fui convidado pelo rei da Espanha a participar de um ato real dentro do Palácio Real da Espanha, em Madrid, né? Era com o nosso presidente, o Lula, né, junto com uma comitiva gigantesca, ele foi para a Europa e tal, e o rei, né, a equipe dele e tal, chamou as as celebridades do país, tanto na parte espanhola como na parte brasileira. E não sei por que razão, isso é até uma outra anedota que eu posso contar também,
que me encontraram através das redes sociais e tal, através de ter ganhado vários Você não campeonatos. sabe qual é a razão? A razão é essa. Deve ter sido essa, né? O campeonato. Não. Inclusive tem outra. Seu trabalho, tudo, né? Tudo. Eu acho que Você é um sim, homem né? negro, brasileiro, que representa uma cultura que vem de África, que tem uma miscigenação com o Brasil, dentro de um país europeu, bicho. Isso é muito importante. É verdade. Inclusive, quando eu apertei a mão do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, o rei falou para ele, ó, esse aqui é o campeão mundial, só que ele vive aqui na Espanha, hein? Ele tem vários títulos mundial, mas só que ele vive aqui na O Espanha. rei sabia. Aí foi quando o Lula me deu 2 galopantes, como esse burguês fala até hoje. O Lula fez assim, porra, foi lá e tomou 2 galopantes do Lula. O Lula fez, menino, muito bom. Uma galopante do presidente pode, ele pode. Então foi aí. E isso eu deixo até pra vocês verem, né? Uma vez o Silvio Santos falou uma coisa muito que ficou gravada em mim. Ele falou, se você for um cortador de cana, seja o melhor cortador de cana que existe no mundo. Então, eu pego isso pra capoeira. Às vezes a gente desvaloriza a capoeira por vários motivos e tal. E a capoeira, pra mim, me levou pra tantas coisas, fez tantas coisas lindas na minha vida, que nem se eu fosse o melhor médico, o melhor advogado, eu tinha conquistado tantas coisas que eu conquistei com a capoeira. Com a capoeira, eu visitei quase todos os continentes. Eu já estive na África, aqui na América, na Ásia, Europa, rodeio inteiro, e tudo com a capoeira. Conheci pessoas fantásticas, culturas maravilhosas, muitas oportunidades, que nem ter a oportunidade de ter apertado a mão do rei, de um presidente do país, independente de política, galera. Não estou aqui para defender nem esquerda nem direita, eu estou defendendo que apertamos a mão É o líder de um máximo do presidente nosso de um país, e seja do nosso, de qualquer outro, é gratificante para qualquer, e é um trabalho para capoeira. E trazendo isso historicamente, o único que a pessoa que fez isso foi Mestre Bimba. Foi Mestre Bimba quando ele legalizou a capoeira. Que ano foi, Mestre? Você pode me falar? Isso foi 40, 37? Foi 34, 35, eu não sei o certo. Eu sou Por aí. muito ruim com data. Sou bom na parte histórica, mas a questão da data. Mas foi com Getúlio Vargas, Com né? Getúlio Vargas. Foi um ato extraordinário para a capoeira, e para mim esse ato também eu simbolizo como um ato extraordinário para a capoeira, que um capoeirista pôde apertar a mão de um rei, de uma nação e de um representante máximo de um país. E sendo meu país, fico muito mais feliz, independente de política. Exatamente. Magrela, com isso tudo, você também foi campeão em outras organizações, não é isso? Sim. Conta pra gente, quais as organizações que você foi campeão? Sim. E o teu background dos campeonatos da Muzenza para chegar nesses eventos, te ajudou? Como é que é isso? Ah, sempre. Os campeonatos da Muzenza é minha base, né? Quer dizer, é a base para tudo, para tudo. Porque os campeonatos da Muzenza foi uma evolução. Eles não é esse formato que tem hoje. A gente já fez vários tipos de formato. E todos esses formatos me ajudaram a ser quem eu sou hoje dentro da capoeira, e me ajudaram a competir dentro de outras organizações. Eu participei de 3 organizações diferentes. Eu participei do Campeonato Mundial da Federação Mundial de Capoeira do Azerbaijão. Aí eu fiquei em segundo. Não ganhei. Ganhou foi o Faísca da Alemanha, o Faísca Torpedo. Não sei se você conhece. Aí me chamaram pro VMB. Eu participei do VMB do Bondinho, que o senhor estava lá também, que foi um evento fantástico do Bondinho. Participei do VMB no segundo, que foi na Arena. Os 2 eu ganhei. E depois eu participei do Elite também, que é uma outra organização, do mestre Piquinês, do Andrezão, e quem é o outro mestre? O Mutante. E essa organização é dos Estados Unidos, então eu participei dessas 3 organizações. E é diferente, mas igual você falou, o background que eu tive dentro do Grupo Muzenza me deu uma base gigantesca para poder competir em qualquer parte, em qualquer tipo de campeonato. Inclusive, os organizadores do VMB logo me falaram, porra, eu pensei que você não ia conseguir se adaptar. Eles me falaram depois que eu ganhei. O primeiro, né, no Bom Dia, ele falou, eu pensei que você não ia conseguir. E na verdade foi uma das melhores atuações que eu vi, porque foram todos que eu consegui ganhar, e com todos os árbitros, foram todos que deram a pontuação para mim a meu favor, né? Então, foi fantástico. Eu sempre pensei que a capoeira não é somente para mim, ou não é somente para o meu grupo. Eu acho que a gente deve poder visitar todos os tipos de capoeira. Eu gosto tanto da Angola, regional, tradicional, de rua. Eu acho que quanto mais diversificar o capoeirista ser, 100% capoeirista em todos os seus conceitos, é certo que você não vai ser bom em tudo,
mas você conseguir vivenciar isso vai te dar um background para você fazer qualquer coisa dentro da capoeira. E isso me ajudou muitíssimo. E eu tenho 9 títulos, né, entre mundiais e internacionais. Isso é muito importante falar também, porque o que está acontecendo hoje, mestre, que eu vejo algo diferente também. Eu posso dizer que eu ganhei campeonatos mundiais e um campeonato internacionais porque esses eventos representavam isso. Sim. Eu não posso competir na Europa, no campeonato Messi Bimba da Europa e dizer que é um europeu se o campeonato não te proporciona esse título. Entende o que eu estou te falando? Claro. Você faz um campeonato, o teu campeonato vai gente do estado do Rio de Janeiro, é um campeonato estadual, só que você não coloca um título como estadual, você coloca o campeonato Mestre Columar. Quando eu saio de lá, eu não posso falar que eu sou o campeonato do Rio de Janeiro. Campeão carioca. Carioca. Não é o título esse que está te correspondendo, não é o título Isso do é campeonato. É ética, entendeu? Então, quando eu falo que eu ganhei 9 títulos mundiais / internacionais, porque quando eu fui pro VMB, a minha categoria era a categoria internacional. Os 2 que eu participei. Hoje eu não sei, mas eu acho que hoje já está extinta essa categoria, já não existe a categoria internacional. Mas eu, quando eu participei, eu ganhei o campeonato ganhei o VMB internacional. Então eu ganhei na modalidade internacional. Então eu tenho esses 2 títulos internacionais. Por isso eu posso falar e afirmar, porque eles me deram essa base, esse título. Entende? Eles me deram esse título para tal. E eu deixo isso aqui para vocês também. Então, cada campeonato, inclusive para quem organiza campeonato, é até bom para quem ganha ter um nome no seu currículo institucional. Se eu vou fazer um campeonato estadual, que nem eu faço o meu da Espanha, eu organizo um campeonato, eu coloquei o campeonato da Espanha. Justamente para quem ganhar, levar esse título. É setorial. Esse coisa. Eu ganhei um campeonato da Espanha, eu ganhei um campeonato espanhol, porque o nome do evento está te dando esse título. Sim. Entende? Legal. E eu acho, deixa sair essa reflexão para a galera. E agora tem uma questão que eu ia chegar nesse assunto, porque você foi campeão pela categoria internacional, mas eu vi você desafiou o Eric Maia. Você pediu para a organização para disputar o cinturão como se fosse do evento principal, não sei o nome, né? E você fez o desafio. Como é que é isso? Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Na verdade, esse desafio surgiu por quê? Eu nunca falei isso, talvez em rede aberta, mas esse desafio surgiu porque quando foi o ano passado eu ia fazer a loucura outra vez. Eu ia participar do Mundial da Muzenza e uma semana depois eu ia viajar para os Estados Unidos participar do Elite. Aí, quando eu vim para a Espanha, quer dizer, eu me lesionei na Espanha, eu me lesionei na parte lumbar na Espanha e eu vim para cá. Só que eu estava treinando, eu não queria baixar o ritmo. E eu fui treinar e não consegui me curar. Eu não sabia que era uma distensão muscular. Não, eu rompi fibras. Se você rompe fibras, é de 10 a 15 como mínimo dias para você, sem fazer nada, para você cicatrizar e voltar a começar a fazer. E eu não parei e eu não consegui recuperar. Então eu não participei do Mundial da Muzenza esse ano. Eu preferi não participar para não me machucar e participar bem no Elite. Só que o que aconteceu? Eu estava treinando em Foz e eu postei um vídeo. Aí o Messi Herbst, ele comentou no meu vídeo, falou que eu tinha corrido do filho dele. Falou, não, esse Magrela correu do filho, do Eric e tal, não sei o que, não sei quanto. Eu olhei aquilo, eu fiquei abismado, sinceramente. Eu peguei o telefone e falei, vou responder. Apaguei. Voltei para casa, dormi, quer dizer, quase nem dormi, fiquei pensando o dia todo. Falei, peguei o telefone no dia seguinte, vou responder. Não respondi. Eu falei, quer saber, mano? Vai chegar um momento. Eu vou competir. Se eu ganhar no Elite, eu vou pegar o microfone e vou desafiar ele na frente de todo mundo. E foi o que eu fiz. Eu já aquilo que eu fiz, já tinha mentalizado pelo menos uns 15 dias antes. Porque aquilo ficou em mim, ficou preso. Eu ia responder ali na mesma mensagem dele, mas eu falei, não, vou responder na frente de todo mundo. Para ver se tem, né? Mas sinceramente eu não tenho nada contra eles, nem contra o Messi Herbst. Quer dizer, eu nem conheço eles. Eu nunca tive uma vivência. Eu conheço eles por vídeo, por fotos. Quer dizer, o Messi Herbst, o Eric eu nem conhecia. Eu conhecia através do VMB. O Eric eu não conhecia. O Messi Herbst sim já conheço, porque é um cara muito mais antigo, tem uma caminhada gigantesca dentro da capoeira e é muito mais fácil, acessível de ter conhecido ele. Mas não conheço, mas não tenho nada contra isso. Aquilo ali é esportividade completamente. Inclusive, da cena. Lógico, inclusive até criei um ambiente para elevar toda essa coisa. Aí,
criei um momento, eu sabia que o Eric estava dentro do VMB, imaginei que o VMB não ia deixar ele participar do Elite. Eu falei, eu desafio você no Elite, no VMB, e o Eric, se ele quiser, a gente desafia aqui também no Elite. Ficava bom para os dois lados. Né? Falando esportivamente, comercialmente também, já promovendo os dois lados, eu deixei essa oportunidade. Mas, sinceramente, não tenho nada contra eles, nada... Para mim faz parte natural da cena. Eu tenho certeza também que o mestre Everson, né, meu camarada, a gente treinou na mesma escola, ele também é uma pessoa maravilhosa e ética, que deve ter feito isso para poder promover. Pode ter sido, te deu uma instigada, você respondeu, foi inteligente, respondeu com outra instigada, e quem sabe, o mundo aguarda, hein? Porque, olha, eu acho que quando o mestre, agora é mestre, o Eric, né, ganhou o evento, você disputou naquele evento internacional, mas com uma folga física. Eu falei, cara, esse cara tinha que disputar o cinturão principal, porque aí ia ser aquele jogo. Todo mundo esperava com dois capoeiristas muito bem preparados em um nível altíssimo. Quem sabe aí pro VMB ou pro Elite fazer essa luta casada aí. Na verdade, Messi, eu vim pro VMB pensando no cinturão. Isso eu falei, inclusive, com os diretores e tal. Eu falei, galera... Eu não tô indo pro VMB para competir. Para competir, eu competi no meu grupo há 500 anos. Eu levo competindo desde menino. Eu não tô aqui no VMB para me competir. Eu tô aqui para mim direto. Eu quero algo grande, entendeu? Eu não tô aqui para mim ficar competindo e tal. Então, quando eu falei com eles falaram. Aí foi quando eles falaram, mas vamos ver se você se adapta. Então, vamos fazer uma primeiro, entendeu? Vamos fazer uma primeira aqui para ver se se adapta e tal. Eu falei, não, beleza. Para mim, tranquilo. Eu vou provar. Vou provar. Se precisa provar, eu provo. Fiz com o Moica, que é um cara gigantesco também, fantástico. O Moica é um cara super gente boa. E monstro na capoeira. E monstro na capoeira, gente boa, finíssima. A gente fizemos uma bela apresentação, aí depois voltamos pro bate-papo. Só que eu não sabia que nessa época do Bom Dia, eu não sabia que o Barronzinho tava indo para desafiar o Eric. Porque a minha intenção já era também, eu falei, eu quero o cinturão. Independente se era o Eric ou se era quem seja, não é o Eric. Você quer o cinturão. Eu queria o cinturão, entendeu? Independente de quem estivesse. Aí, quando fizeram isso, me falaram isso, eu falei, pô, já não vai dar, então, vai ficar pra próxima. Aí a gente negociou pra próxima. Aí eu já falei acho que foi com a Aritana na época. Eu falei, Aritana, eu vou, mas só que já que é uma categoria, a minha categoria é diferente, coloca um cinturão na minha categoria. E eu desafio e tal, coloco uma coisa quem venha. Aí ele falou, não, vamos fazer esse. E na época ia rolar um na Suécia. Não, rolou um na Suécia. Então como é que ficou? O nosso trato era, eu disputava com o Haiti. Ali, no contrato estava, eu disputava com o Haiti. Muito bom. Muito bom também. E experiente de competição. Sim. Experiente. Eu disputava com o Haiti ali e eu me credenciava para disputar o cinturão na Suécia. O cinturão internacional, onde eles iam criar um outro desafiante para mim. Então ficou assim, que eu ia disputar o cinturão na Suécia, do VMB, o cinturão internacional, era outro cinturão. Aí nesse meio termo, se eu perdesse, eu ia fazer a revanche com o Haiti na Suécia, pelo cinturão também. Esse era o que estava no contrato. Só que aí nesse meio termo aconteceu, eu ganhei, ficou tudo certo. Aí nesse meio termo não rolou, daí para a Suécia e teve o VMB em Brasília. Sim. Só que o VMB em Brasília rolou em julho, agosto ou junho, eu não sei. A única coisa que eu tinha muito trabalho, quer dizer, eu tenho muito trabalho. A minha agenda agora de janeiro até 2007, eu tenho evento agora de janeiro até julho, eu tenho quase todo final de semana cheio de eventos. Então não tem como eu me preparar se eu não tiver uma base de preparação. E eles me convidaram para ir para Brasília. Só que eu falei, mano, o evento eu acho que ia ser em julho, o meu evento é em junho, eu falei, eu vou estar organizando o meu evento, não tem como eu estar organizando o meu evento e me preparando para uma competição. Falei, vamos deixar na estrutura que vocês fizeram, eu vou para a Suécia, porque eu já tinha me organizado para ir para a Suécia. Eu tinha feito toda a minha programação, que a gente conversou isso em dezembro, janeiro, eu tinha feito toda a minha programação para mim ir para Suécia em setembro. Entende? Então deixei tudo organizado. Quando eles mudaram, eu falei, não, pra mim não dá. Quebrou suas pernas. Quebrou minhas pernas. E foi aí onde que eu acho que o Messi Everson pensou, falou, correu. Eu falei, não é que correu, não é assim. Não é assim. Entendeu? Então, foi aí. E depois não sucedeu mais nada e tal. Aí não sei o que rolou. O importante é que agora não rolou nada, não tem nada. Tá assim. Tá aberto, né? Tá aberto. Tá aí. Tá aberto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E aquela benção que o cara deu o salto mortal e tu largou e deu aço na benção do cara? Como é que foi aquilo? Foi pensado? Foi improviso?
É assim, não, é difícil, não é difícil explicar. Na verdade, essa estratégia não é nem um movimento, nada, é uma estratégia que eu uso desde o Fight de 2009, que eu usei a primeira vez no Fight de 2009. É uma estratégia que eu uso para desestabilizar. Ó, já tô até dando as dicas. Já não vou poder, já não vou poder nem usar mais. Né? Já tô dando a dica para vocês. Mas é uma estratégia que eu uso para desestabilizar o meu oponente, ok? Só o que acontece? Quer dizer, inclusive eu quero abrir dizendo que aquela situação não é legal. Não é legal. Não é legal pegar um cara no alto e derrubar um cara no alto. Eu recebi várias críticas, eu entendo vocês. Só que deixa eu contar agora a história. Para mim usar essa estratégia, eu tenho que me antecipar do cara antes dele fazer o AU. Porque ele, antes dele chegar o segundo pé dele no chão fazendo AU, eu já tenho que estar com a cabeça no peito tá dele. Voando, né? Então é como uma flecha. Uma vez que eu saí do AU e eu já lancei, não tem como voltar. O mal da história foi que eu não sabia que ele ia subir no mortal. Eu pensei que ele ia fazer o AU e a BC ia pegar no peito dele. Ele ia voar mais, hein? Pô, é isso que eu esperava. Mas na questão do AU, que você faz o AU, você vai cair de pé. Sim. Você vai estar com o pé, mas você vai cair de pé. E o pé vai pegar, e é legal. Na hora que tá baixando, lógico, junto, eu não vou pegar ele no AU com as duas mãos no chão, vou pegar ele já de pé levantando. E um pé no chão e o outro indo pro chão. Isso? Eu treino isso, é estratégia, é tática, não tem como dar erro. Só que o erro foi que quando eu pulei, ele subiu. E quando eu pulei, os dois pulamos. Não tem como frear um movimento no salto. Você consegue frear um mortal? Você não consegue frear um mortal. E a benção pulada, porque não é uma benção que você para e aplica a benção. Não, eu caio com um pé e aplico com o outro. Sim, eu caio com um, pulamos no outro. Entende? Trocando o pé. Então quando ele subiu e eu peguei ele na benção, até eu me assustei. Até eu olhei pra ele e falei, não acreditei, mano. Eu falei, o cara tá vivo, se mexeu. Entendeu? Até eu me assustei. Mas não foi algo programado que eu sabia que eu ia pegar o cara no alto. Entendeu? Eu não sabia. Sabia que ia ser a benção. Eu sabia que era a benção, mas eu não sabia que ele ia fazer um mortal. E aí pegou e, pô, recebi várias críticas, mas fica aqui. Depois eu falei com, como é que é o nome dele? Agora eu me esqueci, o Cobra, a gente tem uma amizade fantástica, e o Cobra, falei com ele, falei, Cobra, pelo amor de Deus, eu tô te falando que foi assim e tal, jamais eu queria te pegar no alto. É lógico, é uma falta de respeito, de consideração, por mais que no campeonato não tava falando nada, na regra não tava falando nada, não tinha. E campeonato você joga dentro da regra, mas como ética de trabalho e ética profissional e esportiva, não é legal pegar um cara, derrubar um cara no alto, entendeu? Magrela, o que é que você pensa pro seu futuro? Você vai se formar hoje como mestre. O que é que você pensa nessa nova etapa, que é um novo ciclo na sua vida, como mestre Magrela? O que você espera, o que você falaria hoje pro mestre Magrela? Cara, é uma pergunta difícil, hein? Mas, olha, eu vou dar a minha visão do que é ser mestre, né? O que é ser mestre. Eu acho que você não pega a corda para você ser mestre. Você se converte, você se torna, você é, e a corda é só uma consagração daquilo que você já vem construindo. Então não é que você pega a corda e fala, agora eu vou ser mestre, eu vou mudar o meu mundo, eu vou mudar meu pensamento, eu vou mudar minha estrutura. Não, eu já sou. Eu só estou sendo reconhecido agora pelo tempo, pelo trabalho e pelo meu esforço durante esses 32 anos de capoeira. Com certeza. Entende? Esse é o meu ponto de vista. Não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, que isso seja uma norma para capoeira. É o que eu vejo. Entende? Muita gente me perguntaram, você está ansioso para esse momento? Você está nervoso? Você tal? Eu não conseguia sentir esse nervosismo. Eu não sinto não estou sentindo esse nervosismo, essa ansiedade, peso, né? Não estou com esse peso nas costas. Sabe, te digo, e não é arrogância, não é prepotência, é um sentimento que eu estou sendo aberto para vocês. Talvez outras pessoas tenham sentido diferente, é natural, para cada pessoa é um momento diferente. A gente vai estar se formando 15 mestres hoje. Vai ser a maior formatura de mestre que vai ter dentro da Muzenza. E são 15 pessoas, ó, chega a arrepia. São 15 pessoas que quase nasceram dentro do Grupo Muzenza. É uma base, é uma geração nova, posso dizer, que está passando uma transição dentro da Muzenza. Então, é uma geração muito boa de pessoas com bons trabalhos, boas cabeças. Eu não estou falando por mim, estou falando por meus colegas. Bons trabalhos, boa cabeça, uma estrutura incrível de capoeira financeiramente. Você falou uma coisa muito importante, o que é para você ser mestre? Hoje eu penso muito
que um mestre não é só a parte de jogar, ele tem que transmitir uma boa vida sendo um profissional de capoeira. O que é uma boa vida? Você tem uma boa casa, você vive bem, você se veste bem, você se alimenta bem, você aparentemente você é saudável, porque a gente precisa construir outros profissionais de capoeira. Alguma época atrás, hoje já mudou um pouquinho, mas alguma época atrás eu tinha medo que a capoeira se convertesse como Kung Fu. Você conhece algum mestre Kung Fu? Você conhece alguma escola de Kung Fu hoje em dia? E o Kung Fu era muito famoso há 20, há 30 anos 70, atrás. Lógico, tinha as escolas. O meu medo, na época que a gente não conseguia construir profissionais de capoeira para trabalhar com capoeira. E por que a gente não construía profissionais de capoeira? Porque ninguém via um profissional bem-sucedido dentro da capoeira. E é difícil encontrar um profissional bem-sucedido, porque o aluno te vê e falou, eu quero ser como o meu mestre. Por que eu fui para a Europa? Porque dentro da minha cidade eu não via ninguém bem-sucedido com a capoeira. Eu olhava com 18 anos e falei, mano, eu não quero ser igual a esses mestres, que às vezes dava capoeira por amor. Não era nem porque eles queriam por amor, não ganhava nada. Eu falei, como é que eu vou viver de capoeira se eu não ganho nada? É impossível. E eu me dediquei minha vida inteira, dos 9 aos 18 anos, à capoeira. Como é que eu vou viver de capoeira? Cheguei 18 anos, tenho que sair da cidade, tenho que sair da casa dos meus pais, tenho que formar uma família, e eu vou viver de capoeira como? Se eu só sei fazer isso. E você é bem sucedido, e é um espelho para essa geração que está vindo aí. Eu quero transmitir isso, pelo menos para os meus alunos, eu não falo para o mundo da capoeira, para os meus alunos é o que eu tento transmitir. Eu tento transmitir que a capoeira me proporcionou coisas que eu jamais me proporcionaria se eu fosse um cara formado, e não é por causa de dinheiro, por causa de tempo. Se um cara é médico, você acha que ele vai ter tanto tempo para viajar como eu viajo dentro da capoeira? Ele vai ter os compromissos dele. Graças a Deus a capoeira me dá uma liberdade gigantesca, e viajar o mundo inteiro através da capoeira. Tô aqui babando. Porque eu tenho meu emprego, funcionário público, eu fico, né? Tem minhas vantagens, mas também tenho meus amigos viajam, Mestre King, meu irmãozão, viaja, Mestre Burguista, assim, tô no Azerbaijão, tô não sei onde. Eu falei, mestre, papai do céu abençoe, mas a gente tem, e eu sou grato, tá? Graças a Deus, mas eu sou também diferente. A capoeira também te levou até esse patamar também, sim, né? mas que eu tô babando, eu tô. Mas é isso, então eu tento transmitir isso para os meus alunos, entendeu? Ser bem sucedido, ter a tua casa própria, ter o teu carro próprio, ter essa liberdade de poder ir construir isso com a capoeira. Construir isso com a capoeira. A capoeira me deu isso, entendeu? Então eu acho muito importante nós, como mestre, ou pelo menos essa nova geração, poder transmitir isso para essa nova geração também, que viver de capoeira é possível, que viver de capoeira te dá uma base em todos os sentidos. Lógico que tem todo um processo, tem toda uma metodologia, tem todo um procedimento, uma preparação, um grupo, um mestre, para poder eu te orientar até chegar lá. Mas é o que eu vejo como mestre hoje, pelo menos para mim, entendeu? É passar uma boa identidade de um profissional, não falo nem como mestre, como um profissional de capoeira, porque, na verdade, eu nunca pensei em ser mestre, isso era uma coisa muito distante. E por isso que eu acho que hoje não tem tanto peso, que ainda para mim eu acho que nem caiu a ficha ainda do que é essa parada de ser mestre, entendeu? Porque era algo muito distante. Eu via monitor Magrela, legal, instrutor Magrela, professor Magrela, contra mestre Magrela era algo que eu nunca tinha inscrito, eu nunca tinha, não tinha ainda mentalizado, não achava nem legal, entendeu? Então vai ser algo, espero. Agora, o mestre burguês, o que é o mestre burguês para você? Cara, eu sou de falar que na minha vida capoeirística eu tinha 3 pilares. Eu tinha o meu mestre Ari, que era para mim a base de treinamento de capoeira, porque igual ele treina, igual ele formou capoeirista, o meu mestre, pra você ter uma ideia, o mestre Ari, ele formou 3 caras dentro da Muzenza. Hoje, um tem um trabalho gigantesco em Londres, outro é o contramestre Fábio, que nós vamos a formar junto hoje, tem um trabalho gigantesco, Fabinho? Pedagógico, não, o mestre Fábio Castilha. Eu chamo de Fabinho. Fabinho, ele fez um trabalho gigantesco, ele fez um trabalho gigantesco no Rio de Janeiro, também pedagógico, ele fez um livro, Capoeira Pedagógica, então, e o mestre Ari me formou a mim também, me fez da minha estrutura, né, a mim que eu tenho um trabalho na Espanha, então o mestre Ari ele formou 3 grandes capoeiristas dentro do Grupo Muzenza. Então, como base eu tenho o mestre Ari de treinamento, segunda base, mestre Sargento.
como líder na questão de institucional, de saber promover um evento, organização, essa é a palavra, mensagento, organização. Líder, mestre, líder, pai e tudo, mestre burguês. Ter a cabeça que o mestre burguês tem de coordenar esse grupo, que não é fácil, 50 países, e fazer que toda essa galera consiga fluir dentro de uma dinâmica, dentro de uma estrutura, dentro de uma linguagem, dentro de um regulamento interno. O Grupo Muzenza, para vocês não sabem, eu acho que foi um dos primeiros grupos a ter um regulamento interno. Hoje já deve muitos grupos ter. Eu tenho uma cópia. Tem? Tem, entendeu? Não é qualquer um que tem não, hein? Pra você ver. Mas isso não é algo de agora, isso leva dentro do Grupo Muzenza há mais de 30, 40 anos. Entende? É algo que é muito, o mestre sempre teve. Então ter uma cabeça para isso e gestionar tudo isso é algo incrível, cara. É algo incrível. E o mestre é uma simplicidade. Sabe, é um sábio. É um sábio. Porque eu vejo muito difícil. Trabalhar com pessoas, trabalhar com ser humano já é difícil. Imagina levar uma imensidão e fazer que a galera sinta essa energia, esse amor por esse grupo. É uma coisa diferente. Sabe ele é diferencial. O mestre burguês, que ele é tudo isso e um pouco mais, mas é acessível, humilde, gente boa. Cara, é muito tranquilo, né? Tem gente que com uma centelha da bagagem dele tem uma postura quase que inalcançável, né? Então, é verdade. Somos fãs. O que é que um mestre Magrela, daqui a algumas horas, quase mestre, falaria para o iniciante Magrela? Olha para a câmera e fala aí. O que é que você falaria para o iniciante Magrela? Deixa eu dar uma refletida. Não mudaria nada. Eu falava, faz a mesma coisa que você fez. Eu sou muito feliz por tudo que eu fiz dentro da capoeira. Não mudaria nada. Errei muito, mas todos os erros que eu tive foi para melhorar a pessoa que hoje eu sou. Então, inclusive os erros, os acertos, eu não mudaria nada. Eu faria a mesma coisa que eu fiz. Sou muito grato. Na verdade, eu me sinto muito abençoado, mestre. Me sinto muito abençoado por Deus, pela capoeira, pelo Grupo Muzenza, pelo meu mestre, pelo mestre sargento, pelo mestre burguês, por toda a caminhada. Pô, eu não tenho nada de queixa, sou muito feliz. A capoeira me deu vida, me deu família, me deu dinheiro, me deu status, apertei a mão do rei. Hoje eu estou trazendo minha família, pagando minha família de Foz do Iguaçu, meus pais, minhas mães, colocando eles no hotel. É a primeira vez que minha mãe vai ficar num hotel. Nunca ficou num hotel. Estou pagando um hotel para eles ficarem. Mano, eu só tenho a agradecer. Foi maravilhosa. A minha história de capoeira, pelo menos até aqui, é maravilhosa. É um começo, é um início, um meio e um final feliz. Um filme perfeito para mim. Magrela, valeu demais. Valeu a pena, vale a pena. E essa história, ela tá em construção. Você agora vai para um ciclo muito bacana. Já te parabenizo pela sua formatura, pela sua maestria e pela sua trajetória. Valeu, meu irmão. Obrigado, mestre. Mas antes da gente finalizar, eu, como contramestre, eu quero pedir um conselho para o senhor, como mestre, o que eu posso melhorar como mestre daqui para frente? O que o senhor me dá de conselho daqui para frente? Isso é uma responsabilidade, né? Porque o mestre de capoeira, ele passa por uma fase agora de um educador, não só um educador para os seus alunos, mas para todos os alunos. Você agora não vai ser mais só um mestre do Grupo Muzenza, que já é grande demais, mas você é um mestre da capoeira. Então, quando você orientar, quando você for fazer algum evento, quando você for fazer alguma roda, quando você for fazer algum toque de berimbau, você sabe que você vai estar influenciando, incentivando, iniciando, ajudando não só a você, ao seu grupo, mas a toda a capoeira. A sua responsabilidade agora não é mais só com seus alunos, não é mais só com o seu grupo, mas com toda a capoeira. Você não é só um mestre de capoeira, você é um mestre da capoeira. Levarei pro coração e comigo pro resto da minha vida de capoeira. Galera, obrigado. Esse foi o Ginga Raiz com o mestre Magrela. Daqui a poucas horas, o mestre Magrela. Irmão, valeu. Segue a gente no YouTube, no Instagram,
Ginga Raiz e no canal do YouTube também. E segue o Mestre Magrela. Boa, beleza, galera? Segue aí que vai ter muita coisa boa aqui, hein? A gente precisa disso dentro da capoeira, na verdade. Turma, axé e até.